A cabine do caminhão, um velho Scania que Elias chamava carinhosamente de Brutão, era seu lar. A BR-364, de Porto Velho a Cuiabá, era sua rotina. Milhares de quilômetros de asfalto, mata e, muitas vezes, solidão. Mas naquela noite, a solidão tinha um peso diferente. Uma névoa densa e pegajosa havia baixado sobre a rodovia, engolindo os faróis e transformando o mundo em um túnel cinzento e úmido. Elias era um caminhoneiro raiz, desses que já viram de tudo. Assaltos, acidentes, até algumas histórias de assombração que ele sempre ria. Mas o silêncio daquela névoa não o deixava confortável. O rádio, sempre em uma estação de modão sertanejo, começou a falhar e logo se calou, deixando apenas o ronco monótono do motor. Ele apertou os olhos, tentando ver através do véu branco. Os faróis do Brutão mal penetravam a névoa, que parecia se adensar a cada quilômetro. O ar na cabine estava pesado, úmido e com um cheiro estranho de terra molhada e algo mais, algo metálico, como sangue seco. Elias abaixou o vidro um pouco, mas o cheiro só piorou. De repente, uma figura surgiu na beira da estrada, quase colada ao acostamento. Elias piscou, achando que era uma miragem da névoa. Era um homem alto e esguio, vestido com roupas velhas e rasgadas, que pareciam molhadas e sujas. Ele estava de costas para Elias, mas não parecia estar pedindo carona. Ele simplesmente estava lá. Um arrepio gelou a espinha de Elias. Não era comum ver alguém a pé naquela parte da estrada, e muito menos no meio de uma névoa tão densa. Ele pensou em seguir em frente, mas algo fez reduzir a velocidade. Talvez fosse um acidente, alguém precisando de ajuda. Ao passar lentamente pela figura, Elias olhou pelo espelho retrovisor. O homem ainda estava lá, parado na mesma posição. Mas, enquanto o Brutão passava, Elias jurou ter visto o homem virar a cabeça lentamente. Pelo reflexo distorcido da névoa, ele pôde ver os olhos da figura, 2 pontos brilhantes e vermelhos, como brasas na escuridão. O sangue de Elias gelou. Ele pisou no acelerador, o motor do caminhão rugindo enquanto o Brutão avançava na névoa. Brincadeira de mau gosto, ele murmurou para si mesmo, tentando se convencer. Mas o cheiro metálico na cabine se intensificou e uma sensação de peso no banco do passageiro o fez arrepiar. Ele olhou rapidamente para o lado. Não havia nada. Mas a sensação de que não estava sozinho era avassaladora. Ele ligou o rádio novamente, desesperado por algum som, mas apenas chiados e estalos preencheram o espaço. Os quilômetros se arrastavam na névoa infinita. Elias sentiu o suor escorrer por sua testa, não pelo calor, mas pelo medo. Ele olhava constantemente para o retrovisor, esperando ver os olhos vermelhos novamente, mas a névoa engolia tudo. De repente, um som. Um arranhão suave e repetitivo vindo de algum lugar na cabine, como unhas raspando em metal. Elias procurou a fonte do som, mas não encontrou nada. O arranhão continuou, e ele percebeu que parecia vir de dentro do painel de controle, perto do rádio. "Tem alguém aí?" Elias perguntou em voz alta, a voz trêmula. O arranhão parou. Um silêncio sepulcral desceu sobre a cabine, mais assustador do que o barulho. Então, uma voz, rouca e sussurrante, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, falou: "Você me deixou." Elias pisou no freio com tudo. O caminhão guinchou na pista molhada e os pneus arrastaram no asfalto. O Brutão parou bruscamente no meio da rodovia deserta. "Quem está aí?" Elias gritou, o coração martelando contra as costelas. A névoa do lado de fora parecia se adensar ainda mais, pressionando contra as janelas. E então, ele sentiu um toque gelado e úmido em seu ombro. Ele virou a cabeça lentamente. Uma mão esguia e pálida repousava em seu ombro, com unhas longas e sujas de terra. A manga da camisa, rasgada, revelava uma pele seca e enrugada. A voz sussurrante veio de trás dele, agora mais próxima, mais grave. "Você não deveria ter parado." Elias soltou um urro de terror. Ele se desvencilhou da mão, abriu a porta do caminhão com um empurrão violento e se jogou para fora, caindo no chão molhado e enlameado. A névoa o engoliu instantaneamente. Ele ouviu o rugido do motor do Brutão.
Olhou para trás e viu as luzes traseiras do caminhão se afastando lentamente na névoa, desaparecendo na escuridão. A figura do homem alto, com os olhos vermelhos, parecia estar no banco do motorista. Elias estava sozinho, no meio do nada, sob a névoa sufocante. O cheiro metálico e adocicado ainda pairava no ar. Ele tentou correr, mas não sabia para onde. A névoa parecia rir dele, sussurrando seu nome com a voz rouca e gutural. Ele nunca mais viu seu caminhão. Nunca mais se aventurou sozinho pela BR-364 à noite. Agora, ele é apenas mais um dos moradores de Porto Velho que jura que a névoa na rodovia não é apenas vapor d'água. É um véu que esconde o que não deveria ser visto e que, às vezes, decide levar um pedaço de você para a escuridão. A noite em São Paulo era um emaranhado de luzes e buzinas que Carlos deixava para trás com certo alívio. Sua picape, carregada com algumas caixas de mudança, engolia os quilômetros da via Anhanguera a caminho do interior de Minas Gerais. Uma nova vida o esperava, mas antes, algumas horas de estrada. A princípio, a jornada era tranquila. O rádio embalava a solidão com músicas pop e o ar-condicionado amenizava o calor da metrópole. Mas, à medida que a paisagem urbana dava lugar a trechos mais vazios, a noite começou a mostrar sua verdadeira face. O céu, que antes era uma tapeçaria de estrelas e a lua crescente, foi rapidamente engolido por nuvens pesadas. Em poucos minutos, a chuva desabou, violenta e fria, transformando a estrada em um espelho escuro. Foi então que a luz de alerta do combustível acendeu no painel. Carlos franziu a testa. Tinha certeza de que havia abastecido mais cedo. Talvez o marcador estivesse com problema. Ou talvez a pressa da partida o tivesse feito esquecer de verificar o ponteiro. Com a visibilidade quase zero por causa da chuva torrencial, ele começou a procurar desesperadamente um posto de gasolina. Os poucos que passaram estavam fechados, as luzes apagadas e o aspecto abandonado. A cada metro, o ponteiro de combustível descia mais rápido, e o coração de Carlos batia forte contra as costelas. Finalmente, em um trecho particularmente escuro da rodovia, uma placa enferrujada com um letreiro quase ilegível apareceu. Posto do viajante, 1 quilômetro. Alívio! O posto parecia estar um pouco afastado da rodovia principal, por um desvio empoeirado e mal iluminado. Mas, naquele momento, qualquer coisa servia. A picape cambaleou pela estradinha de terra até que o posto surgiu em meio à névoa da chuva. Era um lugar pequeno, isolado, com apenas uma bomba de combustível e uma loja de conveniência minúscula. As luzes fracas piscavam, revelando um local velho e mal cuidado. No pátio, uma única caminhonete antiga estava estacionada, e a única alma visível era o frentista. Ele era um homem grande, com ombros largos e um capuz que cobria boa parte do rosto. Seus movimentos eram lentos e arrastados enquanto ele se aproximava. "Boa noite", Carlos disse, forçando um sorriso. "Pode encher o tanque, por favor." O frentista não respondeu. Apenas olhou para Carlos com uma intensidade estranha, os olhos sombrios e quase ilegíveis sob o capuz. Depois, sem uma palavra, começou a abastecer. O silêncio era tão denso que o único som era o da gasolina jorrando no tanque e o da chuva incessante. Carlos tentou quebrar o gelo. Noite feia para estar na estrada, hein? O frentista parou o fluxo de gasolina, olhou diretamente para Carlos e com uma voz rouca que parecia vir das profundezas da terra, murmurou: "Alguns viajantes nunca chegam ao destino." Um arrepio gelou a espinha de Carlos. A frase era um clichê de terror, mas o modo como ele disse, sem emoção, com aqueles olhos fixos, fez o cabelo da sua nuca arrepiar. O frentista terminou de abastecer e indicou o valor com um dedo sujo. Enquanto Carlos pagava, sentiu um cheiro estranho vindo do homem. Uma mistura de gasolina, terra molhada e algo mais, algo doce e pútrido, como carne em decomposição. Ele tentou disfarçar a careta. "Obrigado", Carlos disse, tentando manter a voz firme. Ele entrou rapidamente na picape. Ao dar a partida, o motor da picape engasgou e as luzes do painel piscaram. Carlos praguejou: "Não agora." O frentista se aproximou novamente,
a mão dele repousando na janela do motorista. A pele estava manchada e parecia seca, como couro velho. Seus olhos, antes escuros, agora brilhavam com um fulgor avermelhado que pareceu preencher a cabine. Não se preocupe, viajante, a voz rouca sussurrou, mais perto do que Carlos imaginava. Você tem tempo. Carlos sentiu o hálito frio do homem em seu rosto, e o cheiro pútrido se intensificou. O motor da picape tossiu mais uma vez e, milagrosamente, pegou. Sem pensar duas vezes, Carlos acelerou, deixando o posto para trás em uma nuvem de poeira e água. Ele não olhou para trás. A picape voava pela estrada de terra, e logo ele estava de volta à via Anhanguera. A chuva ainda caía, mas parecia menos intensa agora, e a névoa começava a se dissipar. Horas depois, já em Minas Gerais, com o sol nascendo e a picape parada em um posto de gasolina moderno e bem iluminado, Carlos respirou aliviado. Era dia, e tudo parecia um pesadelo distante. Ele desceu do carro para esticar as pernas. Foi quando ele viu, na porta traseira da picape, coberta de lama e sujeira da estrada, havia uma impressão de mão. Não era uma impressão comum. As marcas dos dedos eram longas e finas, e a palma desproporcional. Havia 6 dedos. E, no centro da palma, um estranho símbolo riscado na sujeira, um círculo com 3 linhas que se estendiam para fora, como raios. O cheiro pútrido que sentirá no posto de gasolina parecia emanar daquela marca. Carlos não sabia o que aquilo significava, mas o terror gelado da noite anterior voltou com força total. Ele raspou a marca com a mão trêmula, mas sabia que, mesmo que a apagasse da lataria, a imagem dela estaria gravada para sempre em sua mente. Alguns postos de gasolina à beira da estrada são apenas isso, lugares para abastecer e seguir viagem. Mas outros são paradas para coisas que esperam na escuridão, à espreita de viajantes perdidos em meio à chuva e à névoa. E Carlos sabia que, dali em diante, cada abastecimento na estrada seria uma lembrança arrepiante daquele que o convidou a nunca chegar ao seu destino.